Olá, meu nome é Anderson Luiz, eu sou consultor em gestão, administrador de empresas por formação, tenho MBA em gestão da qualidade e serviços, MBA em gestão empresarial e vou falar aqui um pouco sobre a minha experiência relativa à solução de mercado ao qual eu estou pleiteando me credenciar junto ao Sebrae. Bom, a metodologia PDCA eu aprendi lá no ano de 2003, quando era ainda funcionário da Baterias Moura, né, a maior empresa de acumuladores de energia da América Latina, onde eu trabalhei por 3, 4 anos. E lá, o nosso trabalho era absorver o método PDCA, que era ensinado por uma consultoria chamada INDG, hoje Falcone Consultores, e nosso trabalho era aprender a metodologia para disseminar o método, implantar esse método nos mais de 60 depósitos que a Moura tem pelo Brasil. Bem, a Green Desenvolvimento Gerencial foi criada em 2013 por mim e pelo meu sócio, Afrânio Belo, e de lá para cá nós já temos mais de 80 projetos de implantação do método PDCA, planejamento estratégico também, mas a sua grande maioria de implantação do método PDCA para aumento de produtividade operacional das empresas. E desses 80 projetos, 30 aproximadamente são de empresas de contabilidade. Bom, falando agora do produto em si, que é o aumentando a produtividade operacional das empresas de contabilidade através do método PDCA, primeiro falar um pouco de como surgiu a elaboração desse produto. Bom, toda vez que a gente vai numa empresa para realizar a implantação dessa metodologia, a gente precisa primeiro conhecer da parte técnica dessa empresa, não é? Então, você imagina que nós temos empresas que vão de clínica de reabilitação dependente químico a usina de cana-de-açúcar. Então, é impossível alguém entender no detalhe de cada um dos processos de uma empresa que é uma clínica, né, uma instituição de saúde, ou de uma indústria complexa como a da cana-de-açúcar. Então, nessa implantação da metodologia, a gente tem que investir bastante tempo na investigação das entregas que são realizadas por cada um dos setores dessas diferentes empresas de diferente tamanho e segmento. Bom, como nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas empresas de contabilidade, nós conseguimos sintetizar, né, boa parte do tempo na implantação, porque nós aprendemos que em 95% ou até mais, né, das empresas de contabilidade, os processos vão ser exatamente iguais. Óbvio que cada uma delas tem sua particularidade, sempre haverá, mas os processos em si, como eles acontecem, os problemas relativos à operação são praticamente iguais. Então, nós conseguimos formatar esse produto para que ele se tornasse mais viável até financeiramente, não é? Quando a gente sintetizou o prazo, a gente também melhorou a questão do engajamento, porque a gente sabe que a implantação de qualquer projeto não é fácil. Existe muita resistência por parte da equipe, né? Das equipes em si, é normal do ser humano. E quando esse tempo é encurtado, consequentemente, existe uma facilidade com relação ao engajamento. E como nós aplicamos na prática é o seguinte: o primeiro passo é o envio de um diagnóstico para os gestores das equipes operacionais. Então, os líderes do fiscal, contábil, DP e legalizações, assim como o sócio da empresa contábil, recebem um checklist onde nós disponibilizamos lá quais são as maiores dores das empresas de contabilidade, para que eles nos digam do que nós sugerimos ali, o que é que mais incomoda eles, o que é que eles querem melhorar, o que é que precisam mudar, né? E a partir disso, dessas informações do diagnóstico, nós partimos para a segunda etapa, que é a definição das metas. Bom, o que a gente quer é melhorar processos, né, torná-los mais produtivos, como o próprio nome da solução fala, e a gente entende, através da metodologia PDCA, que o primeiro passo é a definição das metas. Então, para que os processos melhorem, eu preciso de indicadores, de KPIs, né, para que a gente consiga mensurar se isso está acontecendo na prática ou não. Então, a partir disso, no segundo passo, vamos dizer assim, nós definimos metas para todos os integrantes das equipes de contabilidade. Ainda na questão do planejamento, nós também ensinamos a essas equipes a elaborar os planos de ação, que são um conjunto de ações que vão ser necessárias e suficientes para ser alcançada determinada melhoria. Nós ensinamos essas equipes a elaborar os seus planos de ação para alcance das metas. Afinal, uma meta sem um plano de ação é um mero desejo. Bom, seguindo aí pelo giro do PDCA, nós vamos entrar agora no D, que é o do, a execução, onde nós ensinamos as equipes
como tirar as ações do papel, utilizando ferramentas, sejam eletrônicas, sejam checklists, enfim. Mas o mais importante é a metodologia de como acontece isso, né? Porque parece a coisa mais simples do mundo, né, conceitualmente, mas é onde as empresas mais pecam, é na execução do que foi planejado. Muita gente até se planeja da sua maneira, pode até não ter método, mas se planeja, mas o que faz, na verdade, é uma carta de boas intenções, porque nada daquilo vai para a prática. Então, nós ensinamos a como executar de forma eficaz essas ações. No C do PDCA, nós temos a implantação de uma reunião de acompanhamento de resultados mensal, onde todos os funcionários passam a apresentar seus resultados mensalmente para os gestores. Então, vai ser apresentado por cada um. Previsto versus realizado com relação às metas, vai ser apresentado o plano de ação, ou os planos de ações, se esses planos estão sendo executados ou não, se estão surtindo efeito ou não, se estão sendo eficazes ou não, de forma que o gestor vai ter o controle da minúcia da operação, no mínimo, todos os meses. Partindo para o A do PDCA, o agir, nós temos duas vertentes. A primeira é, toda vez que uma meta não é alcançada, o colaborador do escritório de contabilidade precisa fazer a análise do problema, achar a causa raiz e traçar uma ação corretiva para que ele não aconteça no mês seguinte. E é daí mais uma das vertentes que vem a produtividade, é o parar de ter retrabalho, né? Muitas vezes as equipes acham que estão com muito trabalho, mas na verdade estão com muito retrabalho, estão fazendo a mesma coisa duas vezes. Por quê? Porque não sabem resolver a causa do problema, ficam somente removendo o sintoma. Então nós ensinamos a diferença, né? O que é o remover o sintoma, que também é importante, mas o mais importante, como analisar e tratar as causas raízes dos problemas. Ainda no A, a outra vertente é padronizar o que deu certo. É parar de querer reinventar a roda. Então, todas as vezes em que eu tenho uma ação, né, que eu coloquei em prática e que deu certo, me fez atingir uma meta, consequentemente, eu padronizo aquilo de forma que toda a empresa saiba, né, eu faço a gestão do conhecimento disso, padronizo isso de forma que todos da empresa tenham acesso a essa informação, ou seja, a informação para de estar somente na cabeça das pessoas e passa a constar em documentos formais da empresa, de forma que essas atividades, o caminho percorrido para alcançar um bom resultado, uma meta a ser atingida, vai estar escrita num passo a passo, claro, preciso e conciso, para que o padrão seja mantido e, consequentemente, o resultado sempre seja o mais satisfatório possível, que é o atingimento da meta. Bom, indo agora para a parte mais importante desse pitch, falando um pouco sobre quais são os problemas que nós resolvemos através dessa solução. O primeiro de todos é o crescimento que a empresa começa a ter de forma organizada e de forma lucrativa. Como assim? Quando uma empresa de contabilidade não tem uma metodologia de gestão que o apoie quanto ao controle da eficácia operacional, né, da produtividade operacional, o que é que acontece? A cada novo cliente que chega, automaticamente os líderes das equipes, as quais eu já falei, fiscal, contábil, DP e legalizações, eles já automaticamente solicitam uma nova contratação, porque na cabeça deles, eles já estão produzindo sempre no máximo, né? Então, se vem mais uma empresa, consequentemente eu preciso de mais funcionários. E na prática, não é assim que acontece. Muitas vezes, por estar trabalhando de forma errada, com uma quantidade de retrabalhos muito grande, as equipes podem sim, consertando obviamente esses problemas, absorver mais clientes sem precisar de mais funcionários. Então, a questão do produto, o aumento de produtividade operacional através do método PDCA para a empresa de contabilidade, não é tirar empregos, e sim fazer com que a empresa sim cresça, crie mais empregos, contudo de forma controlada e sustentável, né? Sem precisar mais na frente realizar demissões porque a lucratividade não está alcançando o nível esperado. Então, o grande ganho para a empresa de contabilidade é conseguir crescer de forma estruturada, organizada, equilibrada, trazendo lucro, um maior lucro para os seus sócios, assim como até uma melhor qualidade de trabalho dos próprios funcionários, que passam a trabalhar de forma correta, né? Bem, outra questão importante é a seguinte. Uma vez eu ouvi do Flávio Augusto, que é um empresário que eu acho bastante importante no cenário brasileiro e que é o sócio, né, da rede WhatsApp de escolas de inglês. Uma vez eu ouvi ele falando que, fazendo a seguinte reflexão: vocês já pararam para pensar que todas as empresas um dia ou vão quebrar
ou vão ser herdadas ou vão ser compradas por outras empresas. Bom, isso é a mais pura verdade, né? Então, considerando que eu não quero que meus clientes quebrem, eu quero que eles estejam preparados para essas duas vertentes, né? A primeira é um dia ou serem compradas, ou essas empresas vão ser herdadas por algum familiar, algum parente, né? Desses empresários contábeis. E muitos deles não se preparam para isso, né? Infelizmente o tempo passa para todos e a gente vai diminuindo o ritmo de trabalho e precisa estar preparado para tomar uma decisão quanto a isso. Então a empresa vai ser herdada, a empresa vai ser vendida. Então, para que isso aconteça da forma mais tranquila e lucrativa possível, que é o que importa, a empresa precisa estar totalmente sob o controle desse gestor. E para estar sob o controle do gestor, precisa-se de estar utilizando no seu sistema de gestão uma metodologia que garanta isso, né? Se as entregas do dia a dia estão sendo feitas, não só olhando para indicadores financeiros, né? Como receita, como inadimplência, como percentual de despesa pela receita, por exemplo, mas tendo o controle se as entregas do dia a dia, né? Se as entregas para os clientes estão sendo feitas da forma prometida, conforme prazo, qualidade, custo, entrega, né? Então, tudo isso tem que estar sob o controle do gestor e uma metodologia como essa garante que isso aconteça. Então, é dessa forma que a nossa solução pretende auxiliar as empresas de contabilidade a se tornarem mais produtivas, né, através do método PDCA, para que elas sejam longevas e lucrativas sempre.